Para convidar um pouco mais para a nossa conversa, mais uma pessoa, eu queria chamar aqui a Xênia Coutinho. Ela é a nossa especialista em saúde que vai acompanhar vocês durante a nossa jornada aqui hoje. Vou passar a bola para a Xênia se apresentar e me despeço temporariamente de vocês. Então, eu estou aqui nos bastidores. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar no nosso chat, que o nosso time está aqui de olho. E eu estou vendo aqui mais de 1.400 pessoas online e não tem tanto like assim. Então, pessoal, dá like aqui, que eu estou vendo só 300 likes na tela. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais e mais pessoas que desejam esse conteúdo, outros agentes de saúde, outros colegas na atenção primária. Então, Xênia, a bola está com você. Boa apresentação. E, pessoal, estou aqui para vocês no chat. Até mais. Obrigada, Ian. Boa noite. Que alegria. Enquanto o Ian falava, eu estava olhando aqui o chat, a gente tem gente de norte, nordeste, sul, sudeste. Temos representações de todo o Brasil. E isso é muito bom para a gente. Queria me apresentar, eu sou Xênia Coutinho, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde mental e atenção psicossocial, sou mestre em psicologia, doutoranda em educação, fui trabalhadora do SUS durante 15 anos, sigo a trabalhadora do SUS, agora em uma outra esfera, mas antes da Xênia enfermeira, antes mesmo de eu me formar, eu já iniciei minha carreira no SUS enquanto agente comunitário de saúde. E é desse lugar de quem viveu o chão de serviço, de quem viveu a microárea, os perrengues do dia a dia, é desse lugar que a gente vai trocar aqui. A gente vai falar de profissional para profissional. E aí, a gente vai ter um momento de previsão, como o Ian falou, de 1h30 de duração, e a gente vai pensar um pouquinho juntos sobre saúde mental na atenção primária, como a CS acolhe e identifica sinais no território. A nossa capacitação está dividida em 4 grandes blocos: saúde mental, integralidade, o papel do agente comunitário de saúde no cuidado em saúde mental, visita domiciliar e identificação de sinais. A gente vai falar também sobre qualificação do registro, estratégias de ações no território, e a gente vai também pensar juntos quando acontecem situações graves no território. Todo o material foi preparado a partir de manuais do Ministério da Saúde, manuais da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde e outras instituições de ensino, artigos científicos. A gente compilou todo esse material e criou uma biblioteca de saúde mental que está disponível para vocês nesse QR Code, mas também vai ser enviado, vai estar no material que vai ser enviado para todos vocês que fizeram a inscrição. E aí agora a gente vai assistir um videozinho que é de um parceiro nosso. É um videozinho que foi realizado pelo Instituto Cactus, tem 2 minutinhos. Eu vou pedir a atenção de vocês porque ele é bem curtinho, mas ele é super interessante. Há milênios, nos tornamos quem somos na interação com o coletivo. Mas a forma como vivemos já não é mais a mesma. Somos mais acelerados, passamos a preferir espaços particulares e os muros ficaram cada vez mais altos. Fomos separados e divididos. E de repente nos vemos sozinhas, acreditando que tudo que se passa dentro de nós é apenas fruto de nossas escolhas individuais e dos nossos esforços. A gente não percebe, mas a saúde mental está em todas as esferas de nossas vidas, todos os dias, do momento em que acordamos até a hora de dormir. Está em nossa casa, no trabalho, no encontro com amigos, na sala de aula, na internet, até a maneira que a nossa cidade é organizada influencia nossa saúde mental. Já aprendemos a cuidar da nossa saúde, mas olhando para ela por partes. Agora, precisamos exercitar o olhar integral para a saúde mental e perceber o que está acontecendo dentro de nós. Não é sobre estar feliz sempre. Todo mundo passa por momentos de altos e baixos na vida e a saúde mental diz respeito à nossa capacidade de viver com qualidade em todos eles. Não se trata apenas de ausência de doenças,
Estamos diante de uma questão de desenvolvimento humano e social, de qualidade de vida, e é preciso agir. Uma sociedade saudável em que todos vivam com qualidade precisa nascer. Mas podemos desde já fortalecer as nossas relações e redes de apoio, oferecendo cuidado a nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Podemos estimular aquilo que nos faz bem, promovendo o nosso bem-estar e também identificar e aprender a lidar com as coisas que nos deixam mal. Prevenir antes do adoecimento acontecer. Vamos começar a falar sobre isso em todos os lugares, com todas as pessoas. É uma tarefa coletiva, diz respeito a todas e a cada uma de nós. E aí, eu queria pedir a vocês para que a gente começasse a interagir. O momento de hoje vai ser dinâmico, vai ser a partir de exemplos práticos. Eu queria pedir para que vocês colocassem no chat uma palavra que represente saúde mental para você. É muito bom esse vídeo, né, gente? É equilíbrio, paz, indispensável. Muita gente colocando equilíbrio, acolhimento, desafio, dormir. Percebam que as palavras já mostram muita coisa do território, carrega ali uma variação grande de possibilidades de representar a saúde mental. Então, a gente está falando muito de integralidade, a gente está falando, não está falando de algo à parte. E aí, a gente vai começar a pensar saúde mental como parte integral do cuidado. Quando a gente pensa em saúde, o primeiro pensamento que costuma vir é a ausência de doença, né? A pressão alta, a diabetes, a infecção, a dor. Mas saúde a gente sabe que está muito para além disso. É também como a pessoa vive, sente, enfrenta a vida. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde como um todo, um cuidado integral que perpassa todas essas palavras que vocês estão colocando no chat. Viver em paz, atenção, escuta, acolhimento, perpassa tudo isso. Então não é algo separado, atravessa tudo e não é sobre doença, é sobre vida. E aí, quando a gente pensa nessa vida, essa vida é atravessada por várias situações. E a gente tem um sofrimento que muitas vezes vai acabar sendo natural do viver. Sofrimento, tem gente colocando no chat amor, e eu vou usar essa palavra para falar de um sofrimento que seria natural. Às vezes a gente tem uma desilusão amorosa e a gente sofre com isso. Mas o que se espera é que ao longo do tempo, ao longo das semanas, esse sofrimento vá organizando, especialmente se você tiver rede de apoio, se você tiver com quem falar. Então, esse sofrimento vai ser ali natural, parte do viver. Uma ansiedade por uma relação, uma prova, uma perda de um ente querido, natural do viver. Se espera que, com o passar do tempo, isso se acomode e que esse sofrimento vá reduzindo. Porém, nem todo sofrimento consegue ali melhorar através do tempo. Muitas vezes ele vai se intensificando e durando semanas, meses. E aí, esse sofrimento ele não vai chegar sozinho, ele não acontece só dentro da pessoa. Ele está profundamente relacionado às questões sociais e desigualdades presentes no território. No território, muitas famílias vivem situações de vulnerabilidade que impactam diretamente a sua saúde mental. Situações como desemprego, insegurança financeira, a falta de renda, o endividamento vai gerar uma ansiedade, pode gerar conflitos familiares, sentimento de desesperança. Quando a gente tem insegurança alimentar, é difícil a gente falar de saúde mental com quem não sabe quando vai comer, se vai comer de novo ou o que vai comer de novo. É complicado falar de saúde mental quando a gente está numa situação em que a pessoa passa por situações de violência extrema, medo, viver em territórios marcados pela violência gera um estresse crônico. A gente também tem as pessoas que passam por experiências de discriminação, como racismo, sexismo, LGBTfobia, etarismo e outros tipos de preconceito.
Esse tipo de situação se acumula ao longo da vida e vai ali pesando e sendo um fator que vai ser preditivo e prejudicial para a saúde mental. E aí, quando a gente está na UBS, saúde mental não chega com CID, não chega com um laudo, não chega alguém dizendo, nossa, vim aqui para uma consulta em saúde mental. Normalmente, a gente vai ver no nosso território um vizinho que não sai mais de casa, uma mulher que costuma chorar todo dia e diz que é só cansaço, o adolescente que para de ir à escola, ou o homem que começa a beber muito mais, muda seu padrão de rotina e insiste que está tudo sob controle. Saúde mental vai chegar misturada com pobreza, com vulnerabilidade, com violência, com desemprego, com luto, com solidão. E muitas vezes, quem vê isso primeiro não é o psiquiatra, nem o CAPS. Quem vê primeiro é você, meu amigo, minha amiga, agente comunitário de saúde, que está aqui querendo qualificar a sua prática. E aí, esse sofrimento que a gente viu ali, que faz parte do viver, mas em algum momento vai precisar, pode aprofundar e precisar ali de um cuidado, a partir de um cuidado em saúde, a partir de profissionais de saúde e profissionais, uma equipe multiprofissional. O cuidado se faz em rede, se faz em equipe. Na atenção primária, o sofrimento emocional raramente vai chegar com aquele nome, é saúde mental. A gente vai ver insônia e cansaço persistente, dificuldade ali para dormir, ou esgotamento. A gente vai ver uma tristeza persistente. A gente fala que o sofrimento, ele ganha ali áreas de necessidade de cuidado em saúde, quando aquilo persiste e dura semanas, dura meses. Então, a gente precisa estar atento a essa tristeza que persiste, um sentimento de desânimo, ou a pessoa tem o inverso, tem sempre uma impaciência, uma irritação, está sempre irritada, está sempre contraída, e essa contração vai trazer ali dores no corpo. Ou então a pessoa vai se isolar mais, vai se afastar dos grupos que antes participava, e a gente deve estar atento, atenta a esse tipo de sinal no nosso território. E aí, a gente tem que estar atento, especialmente quando a gente vê no nosso território casos que a gente já vai perceber um agravamento maior. Aqui, se antes ele vinha disfarçado com pequenos sinais, aqui a gente vai falar de sinais também maiores. Autonegligência, quando a pessoa para de tomar banho, para de preparar comida, para ali de estar se cuidando. Quando a pessoa tem um isolamento social profundo, não sai mais de casa nem para comprar nenhum insumo, nada que precise. Muitas vezes pede para entregar e entrega na porta, pede para deixar na porta para não encontrar ninguém. A gente tem também pessoas que vão ter ali um sentimento de desesperança profundo, um agravamento do sofrimento que leve essa pessoa a ter pensamentos de morte, porque a dor é tão grande, atravessa tanto essa pessoa que ela só quer que isso pare. E às vezes o pensamento de morte acaba vindo. O cuidado em saúde mental não deve ser só. Então a gente vai poder falar um pouco aqui, especialmente quando o sofrimento precisa de uma atenção em equipe. E aí, como eu estou falando que o cuidado se faz em equipe, se faz em rede, no SUS, no nosso querido SUS, a gente tem redes de atenção à saúde e dentro dessas redes, a gente tem a rede de atenção psicossocial. Ah, Xênia, você está falando de rede de atenção psicossocial, mas eu sou agente comunitário de saúde, eu sou enfermeiro, eu sou agente de endemias. Por que é que você está falando de rede de atenção psicossocial? Bom, no SUS, as redes de atenção à saúde, elas precisam ser redes quentes, redes que se comunicam. E a rede de atenção psicossocial, ela tem um hibridismo, ela é uma rede transversal. Ela tem ali serviços que são próprios da sua rede, como os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que compõem ali um dispositivo já especializado em saúde mental, mas a rede de atenção psicossocial também é composta por serviços da atenção primária, como a unidade básica de saúde,
serviços da rede de urgência e emergência, como SAMU, leitos de hospital geral. A gente tem alguns serviços de outras redes que também compõem a rede de atenção psicossocial e são ali transversais. E aí, dentro dessa rede, a rede de atenção psicossocial, a gente tem duas portas principais: os CAPs e as unidades básicas de saúde. Estima-se que cerca de 30% das pessoas atendidas na atenção primária apresentam algum tipo de sofrimento psíquico ou de demanda de saúde mental. A saúde mental já é parte da rotina das equipes. Vejam só, eu estou falando de 30%, quer dizer que de cada 3 pessoas, de cada 10 pessoas, 3 vão ter ali algum tipo de demanda de saúde mental. E para isso a gente precisa estar preparado para acolher essas pessoas. E aí, quando a gente está falando de atenção primária, de atenção básica, a gente está falando de promoção, de prevenção à saúde, a gente está falando de vida, a gente está falando de manutenção da saúde, não só o cuidado quando a doença está ali instalada. A atenção primária, especialmente as equipes das unidades básicas de saúde, vão estar ali no cotidiano, construindo vínculo a partir das histórias, conhecendo as vulnerabilidades. E é ali que vai começar os primeiros sinais, é aí que vai ser percebido os primeiros sinais. E a gente pode estar ali no dia a dia antevendo as situações antes que a crise se instale. Então, no dia a dia, a gente vai ter ação de promoção à saúde, fortalecimento de vínculo, de convivência. O que é que significa isso na prática, Xênia, no dia a dia? Na atenção primária, a gente consegue perceber mudança na vida das pessoas, a gente consegue perceber o antes e o depois. A gente consegue, no território, reconhecer as situações de vulnerabilidade, consegue pensar junto com a equipe e também com os dispositivos do território. A gente consegue identificar, sinalizar antes que o sofrimento se agrave. E a gente consegue também ofertar e aproximar as pessoas dos serviços, que as redes mais especializadas, os serviços mais especializados, já ficam com mais dificuldade. Aí a gente viu ali no vídeo que a sociedade está mudando, a vida está lá mudando, os desafios também mudam, o sofrimento também pode mudar e pode ganhar novas formas a partir do consumo e dos padrões de sociedade. E aí, um novo desafio que está surgindo para o SUS em questões de saúde mental e que também é um desafio para a atenção primária é a ludopatia. A ludopatia é o vício em jogos. Nos últimos anos, a gente tem visto uma crescente do vício em jogos, seja pelo uso das bets e outros tipos de jogo de azar. A gente precisa estar atento porque esse tipo de vício muitas vezes começa como lazer e vira um problema silencioso. O que é que a gente precisa estar atento no nosso território? E aqui eu vou começar dando as primeiras dicas do nosso encontro de hoje. Esteja atento ali a um ciclo de sofrimento que geralmente vai existir com esses casos. Há um endividamento crescente, uma perda do controle financeiro, conflitos familiares ali que vão se intensificar, podendo haver ruptura de vínculos, uma ansiedade intensa e sofrimento emocional, um comportamento compulsivo, uma dificuldade de parar, mesmo quando esse hábito traz prejuízos. Fique atento para jovens e adultos que relatam passar muito tempo no celular, muitas vezes relatam passar a noite e acabam invertendo o dia pela noite. Ou se o familiar relata isso para você. Quando a pessoa relata ou o familiar relata que começou a pedir dinheiro e falar de dívidas, fique atento a esse tipo de fala que pode estar ali maquiando e vindo ali disfarçado esse cuidado, essa necessidade de cuidado para ludopatia. Também quando tem ali um afastamento dos familiares e das atividades cotidianas compulsivamente nesse jogar, nesse uso das bets, dos jogos online, dos jogos de azar. E aí eu queria mais uma vez interagir rapidinho com vocês, pensando aqui 3 perguntas para que vocês falem aqui no chat. Vocês têm percebido situações relacionadas a jogos de azar ou apostas nos territórios de vocês, nas microáreas? Alguma família já comentou com vocês sobre dificuldades com jogos de aposta, jogos online, jogos de celular no território?
Vocês observam mudanças de comportamento de jovens e adultos relacionados a essa situação? Conta aqui pra gente no chat. Vou estar olhando já já, tá? Essas situações muitas vezes aparecem primeiro na comunidade. A gente começa a ver mais banquinhas de jogos online nas esquinas aparecendo. E a gente vai começar a ver ali mesmo, no território, às vezes até antes das famílias. O olhar atento pode fazer toda a diferença no cuidado. O território fala, e você, meu amigo, minha amiga CS, é quem escuta primeiro, na maioria das vezes, quando o território fala. Estou vendo aqui no chat que algumas pessoas estão perguntando sobre lista de presença. Já já a gente vai colocar a lista de presença no chat. Relembrar aqui que o material de apresentação vai ser enviado para o e-mail cadastrado por vocês. A apresentação está sendo gravada e também vai ser enviada para vocês. Não precisam fazer nova inscrição, quem já fez a inscrição. Daqui a pouco a gente vai mandar o formulário de presença. Fiquem atentos e atentas para preencher. Por enquanto, fica aqui comigo que a gente vai continuar o nosso conteúdo, falando um pouquinho mais sobre o papel do ACS. A gente está falando sobre saúde mental na atenção primária, a gente já pôde entender do porquê que é a atenção primária, por que a gente está falando de saúde mental na atenção primária. A unidade básica de saúde compõe essa rede de atenção psicossocial. A gente está falando de um cuidado entre equipes, entre redes, ouvindo o território. E onde é que o ACS entra? Não é? Onde é que vocês começam a fazer o cuidado? Cuidado em saúde mental não se limita a sintomas ou a encaminhamentos. É intervir na vida real, junto da pessoa e do território. Vocês entram percebendo mudanças no jeito de viver, de se relacionar, de circular no território. Olhar a pessoa como um todo, não só aquele problema da pessoa. O ACS entra na escuta e no acolhimento. Vocês escutam a história das pessoas que está acontecendo naquele momento. Vocês conseguem compreender ali os contextos de vida, considerando renda, trabalho, vínculo, violência, perdas, identificando necessidades ali como alimentação, apoio social, proteção. E vocês também caminham junto do cuidado. Se essa pessoa, por acaso, precisar ser encaminhada, ainda assim ela continua no território. A gente compartilha com outro serviço, com outra rede, mas continua acompanhando ao longo do tempo, fortalecendo o vínculo com essa pessoa e o vínculo dessa pessoa com o serviço, com a unidade básica de saúde, com a equipe. E aí, lembrar e aqui reforçar o quanto o agente comunitário de saúde é um papel importante no cuidado em saúde mental. Seja por conhecer o território e saber onde cada pessoa mora, como vive, como são as vulnerabilidades de cada família, seja por ter ali um vínculo de confiança. As pessoas se abrem com vocês. Na minha época, as pessoas abriam a casa. Entra aqui, toma um café. Entra aqui, tá quente, toma uma água. Então, a gente entra na vida das pessoas e a gente sempre entra, que nem todo profissional de saúde consegue consegue criar esse vínculo, tomar esse cafezinho, essa água, muitas vezes cria um vínculo que outros profissionais, sejam por demandas ou por outro tipo de prática, não conseguem criar. Muitas vezes o agente comunitário de saúde vê o que as outras pessoas não veem, por estar no território, por estar na casa, percebe ali mudanças sutis na vida da pessoa, o antes e o depois. E aí, pensando nesse olhar atento de vocês, antes da gente continuar, eu queria mais uma vez ouvir de vocês aqui. Olhando para o território de vocês, qual a situação que tem aparecido com mais frequência? Coloca no chat aí, se você tem visto muitas pessoas tristes, tristeza persistente, choro, desânimo. 2, se você tem visto muito isolamento social, aquele idoso, aquela idosa, ou até aquele jovem que parou de sair, de conviver. 3, se você tem visto uma crescente do uso de álcool e outras drogas, que vão gerar ali conflitos familiares, prejuízos para a pessoa.
ou 4, se você tem visto muitos conflitos familiares relacionados ali a questões de saúde, a questões de uso abusivo, seja de jogos, seja de álcool, outras drogas, brigas, tensões, violência no lar. Ou 5, se você tem visto outra situação relacionada a questões de saúde mental, conta aqui pra gente no chat, que a gente vai discutindo, ó. Todo mundo está colocando aí muito uso de álcool e outras drogas, pessoas tristes, conflitos familiares. Uma coisa vai ali atrelando a outra, né? Depressão está ali ligada à tristeza persistente, o choro, o desânimo. A gente está vendo muita questão de saúde mental no nosso território, né, gente? Com certeza, tenho certeza que todos vocês estão colocando aqui no chat, vocês estão muito bons. Preciso lembrar aqui que tudo que eu vou falar daqui para frente, a gente não está querendo dar funções a mais para vocês. A gente quer qualificar e potencializar o que já é função de vocês. Na atenção primária, o diagnóstico clínico é responsabilidade de toda a equipe, do enfermeiro, do médico, do psicólogo. O papel do ACS é igualmente essencial. Não é papel do ACS diagnosticar transtornos mentais, prescrever tratamento ou interpretar sintomas clinicamente, mas é papel do ACS e é um papel importantíssimo. Perceber mudanças, acompanhar o cotidiano, escutar com respeito e acionar o cuidado, articular ali o cuidado. O ACS não vai diagnosticar, mas ele identifica situações e aciona o cuidado. Quando o ACS ativa o cuidado, quando ele ativa ali a rede, a equipe, ele não está substituindo a equipe, muito pelo contrário, ele está ampliando. E aí, qual é o papel na prática, detalhadamente? Observar o cotidiano e o território, construir vínculos e ser ponte ali entre a equipe e o território. Esse processo permite que o cuidado aconteça antes do sofrimento grave. E aí, esse elo, enquanto território, a gente vai ter ali a partir do vínculo, muitas vezes. Às vezes, as pessoas não vão procurar a unidade de saúde, seja por medo, vergonha, falta de acesso, mas a partir do vínculo, o agente comunitário de saúde pode ser o elo entre o que acontece na casa e a equipe da unidade básica de saúde, entre o sofrimento do dia a dia e o cuidado organizado, entre as necessidades das famílias e os serviços disponíveis. Sem esse elo, o cuidado não se sustenta. E aí, pensando em termos práticos, a gente vai ter um primeiro exemplo prático. Numa terça-feira comum, você passa na casa de Dona Maria. Ela sempre foi a mais falante da rua, sempre no portão, cuidando das plantas, comentando ali as novidades do bairro. Hoje, ela abre a porta devagar. Evita contato visual e diz que está só cansada. Você percebe que o quintal está descuidado. A roupa acumulada, o fogão desligado, que naquela hora nunca acontecia. O jeito de falar, mais lento e desanimado, chama sua atenção. A casa diferente está ali toda chamando sua atenção. Algo mudou e talvez Dona Maria esteja precisando de cuidado, mesmo sem conseguir dizer isso. Percebam que nesse caso, Dona Maria não se autodiagnosticou, não falou que estava com depressão, mas você pode perceber, sem uma necessidade de um diagnóstico ou de um rótulo qualquer, que tem alguma coisa que mudou ali em Dona Maria. E é aí que a saúde mental aparece. Não como um diagnóstico, mas como uma mudança de vida concreta. E no caso da Dona Maria, o que é que eu, ACS, posso fazer? O que é que eu devo fazer? O primeiro passo ali é esse olhar afiado de reconhecer que há uma mudança. Houve uma mudança ali no quadro de Dona Maria, como a Maria se coloca. Então, eu vou registrar o antes e o depois e comunicar ali à equipe para uma avaliação conjunta e continuada. A antecipação é o grande diferencial da atenção primária, o grande poder de agir antes que o sofrimento se torne crise. E aqui a gente vai falar sobre visita domiciliar.
não como uma visita domiciliar, como mera obrigação e aquela visita que a gente faz para preencher ali e a gente vai fazer correndo. A gente vai falar de uma visita domiciliar muito mais do que uma tarefa. A visita domiciliar enquanto um encontro que permite conhecer a vida, que não vai aparecer ali na unidade básica de saúde. É um encontro com o território onde a vida acontece e é nesse espaço que o cuidado ganha corpo e sentido. Dentro da casa, o ACS pode perceber ali a organização, a rotina, as condições de moradia, as reações dos familiares, as relações, os desafios do cotidiano. Quando a gente entra na casa, a gente também está entrando na vida das pessoas. E o território conversa, essa casa não está ali sozinha e separada, isolada do território. O que acontece dentro da casa está dialogando com o território. Se essa casa está num lugar que tem muita violência, que está numa esquina, que tem uma boca de fumo, certamente a dinâmica da casa, a gente vai perceber alterações nesse diálogo entre o território e a casa. A visita domiciliar, ela ajuda a gente a entender, por mais óbvio que seja falar de visita domiciliar para vocês, eu vou relembrar que a visita domiciliar ajuda a entender a vida ali no território e como o território influencia a vida das pessoas. Durante a visita, a gente pode perceber situações de desemprego, aquela pessoa que sempre estava trabalhando no horário comercial, no momento da sua visita, e de repente você passa a encontrar essa pessoa em casa. Você pode perceber uma sobrecarga familiar, aquela mulher que vai cuidar de 5 filhos, a mãe, a sogra, a vizinha, mais 2 parentes que moram próximos, mas não cuida dela. E ela está sempre sobrecarregada. A gente vai poder perceber quando há um isolamento social, quando há perdas, há um luto, há uma separação, ou tensões familiares que afetam diretamente o bem-estar das pessoas. E durante a visita domiciliar, é um momento estratégico para a gente perceber muito mais do que uma coleta de dados, um interrogatório, um checklist. A visita domiciliar é um encontro entre pessoas e nesse encontro é muito importante a gente estar presente. Por mais que, às vezes, a gente tenha que fazer 10 visitas domiciliares ali na manhã e tem que bater uma meta, e tem que pegar a assinatura, e tem que correr, mas a gente precisa estar presente. A gente precisa escutar atentamente para construir vínculo, para que a pessoa consiga se abrir, para a gente consiga, de fato, ter ali a informação do que a pessoa precisa, respeitando ali o tempo e o modo de cada pessoa. Às vezes, uma linguagem simples aproxima mais a pessoa. Quanto mais próximo a gente fala, próximo da realidade da pessoa, mais a pessoa se reconhece na nossa fala. Então, ter sensibilidade para perceber, às vezes, o não dito. Às vezes, Dona Maria está ali e ela não disse que estava sofrendo, mas a gente percebe que tem ali um sofrimento. E aí, para ajudar a gente, enquanto estratégia para a nossa visita domiciliar, eu estou trazendo aqui a Educação Popular em Saúde. A Educação Popular em Saúde é uma política do Ministério da Saúde, instituída aí já há mais de 15 anos, e a gente pode usar como estratégia durante a visita domiciliar. Na visita domiciliar, a gente não começa com perguntas prontas ou orientações imediatas, ou não deveria começar. A gente tenta começar ali sempre com uma postura calma, perguntar antes de afirmar, escutar antes de orientar, reconhecer também os saberes daquela família, daquela comunidade. Cuidar também é perguntar com respeito. Na visita, o cuidado também pode ser uma construção do saber. Seja a partir da realidade da pessoa, reconhecendo ali os saberes do cotidiano, os saberes daquela família, o saber da mãe, da avó que está ali presente. Tentar dialogar com esses saberes, às vezes a avó quer fazer um chá, uma infusão, então tentar entender o que é e orientar, olha, pode ser o chá, mas não deixa de tomar aqui o que o médico orientou, o que a enfermeira orientou. Construir orientações junto com o usuário. É fazer com, não é fazer para. E aí a gente vai praticar mais um pouquinho. A gente vai ter o caso de seu Antônio. Seu Antônio sempre cumprimentava os vizinhos, varria a calçada cedo e no fim da tarde sempre estava lá na praça no dominó. Seu Antônio, se você não tem no seu território, pode falar aqui no chat também, que a gente tem vários seu Antônios no território. Eu tinha vários na minha microárea.
Na praça, seu Antônio ria, comentava sobre a vida e mantinha suas amizades. Nos últimos meses, o ACS de seu Antônio, ali da microárea de seu Antônio, passou a perceber mudanças. Seu Antônio já não varria mais a calçada como antes. A porta permanece sempre fechada e seu Antônio deixou de frequentar o jogo da praça. Quando encontrado, ele evita ali conversa e responde sempre de forma curta. Homem não reclama. Na visita domiciliar, o ambiente também chama a atenção. Um silêncio prolongado, pouca circulação na casa e sinais de rotina reduzidos. O ACS, em vez de confrontar seu Antônio, ali, de, seu Antônio, você tem que ir, ele foi tentando conversar, aproximando ali a rotina, aproximando, olha, seu Antônio, notei que o senhor não tem ido mais jogar dominó. Faz falta? Esse tipo de pergunta, simples e respeitosa, rompe ali barreiras iniciais. E com esse rompimento de barreira, muitas vezes a gente vai conseguir que casos como o seu Antônio tenham abertura ali para falar, por exemplo, de uma perda recente ou da dificuldade de lidar com o vazio dos dias, alguma mudança. Seu Antônio pode ter perdido, por exemplo, a companheira e não está sabendo bem lidar com esse luto. E ali a gente precisa pensar no cuidado para seu Antônio. E ali a gente vai praticar rapidinho, a gente vai pensar em pistas. O que é que a gente tem de pistas nesse caso de seu Antônio, lidas a partir do território? A gente tem como sinal um isolamento progressivo, rompendo vínculos com o cotidiano. A gente tem um afastamento das práticas ali que antes davam sentido e prazer, como o dominó, a convivência na praça. A gente tem um sofrimento que não se nomeia, ele não consegue dar nome a isso, mas é atravessado por valores culturais e de gênero, especialmente quando ele solta a frase homem não reclama. A gente tem um fator de gênero muito forte aqui. Ele tem uma experiência de perda que reorganiza a vida e os afetos, e a gente precisa estar atento a esses sinais. E aí, como é que a gente o que é que a gente pode tirar de aprendizado para o cuidado a partir da ótica da educação popular em saúde? A gente vai relembrar que o sofrimento nem sempre vai chegar com a queixa, às vezes ele vai se expressar a partir do modo de viver, de falar, ou até de calar, de se afastar. Por isso, cuidar exige partir da realidade da pessoa, reconhecer ali seus modos de falar, para perceber, ou de não falar, para perceber se antes ela falava muito e agora está falando menos. A gente vai respeitar a cultura, o tempo e a história de cada pessoa, para construir um cuidado em diálogo e não por imposição. E aí, se você tem algum caso como o seu Antônio no seu território, a gente vai precisar, a gente criou aqui um roteirinho como sugestão. Caso do seu Antônio, se aproxime pelo vínculo, converse a partir do cotidiano, seja pelo dominó, pela rotina, mas sem pressionar. Estimule, escute sem julgar. Respeite o jeito dele falar ou de não falar também. O silêncio também comunica. Valorize o que faz sentido. Às vezes, investir ali numa retomada de pequenos vínculos, o dominó na praça, o entardecer ali, já é um cuidado, já é uma forma de ajudar seu Antônio. Construa junto, não imponha. Combine passos possíveis no tempo dele. Compartilhe com a equipe. Leve o caso e ajude a organizar ali um acompanhamento para o seu Antônio. Acompanhe de perto, volte, mantenha a presença, observe mudanças, seu Antônio vai estar melhorando, está aprofundando. E sempre, aqui sempre, o registro é essencial. O que mudou, o que ele disse, o que ficou combinado, é sempre importante que a gente registre, até como continuidade do cuidado. E aqui, como pequenas sugestões, perguntas que podem abrir o diálogo. Não é preciso ali uma pergunta complexa para iniciar uma conversa importante. Algumas frases simples, ditas com cuidado e atenção, podem abrir portas. Perguntas como você tem passado seus dias ultimamente? O que mudou na sua rotina nas últimas semanas? Com quem você costuma conversar quando algo te preocupa? Essas perguntas ajudam a pessoa a falar sobre a sua experiência, no seu jeito, no seu próprio tempo, perguntas abertas, especialmente perguntas que remetam ali à rotina e ao cotidiano das pessoas.
Para quem chegou depois, vou relembrar aqui que a gente vai enviar todo o material por e-mail, nos e-mails cadastrados que vocês colocaram no momento da inscrição. A apresentação está sendo gravada e já a gente vai disponibilizar o link aqui da lista de frequência no chat para vocês. Tudo bem? Vamos seguindo? A gente tem um bloco agora de identificação de sinais. A gente já começou a falar de pequenas identificações de sinais. Mas sempre a gente vai partir, quase sempre, a gente vai partir de uma mudança na rotina da pessoa. Mudanças de comportamento nem sempre são ditas, mas muitas vezes vão aparecer ali no jeito de viver. Então, fique atento quando a pessoa começar a evitar contato, não abre a porta. Às vezes, já tem portas e janelas fechadas para evitar interações. Quando interrompe cuidados básicos como higiene, alimentação, uso de medicação. Quando apresenta queda no ritmo de vida, menos disposição, menos iniciativa. Quando demonstra desorganização no dia a dia. Quando antes ela era uma pessoa organizada e agora ela esquece compromisso, perde horário. E também quando muda a forma de se relacionar. Se antes era uma pessoa mais retraída e agora está mais explosiva, esses sinais são sinais que algo está acontecendo. E eles não surgem de uma vez só. Eles se acumulam muitas vezes de forma silenciosa. Nem toda mudança vai ser sinal de alerta, mas o importante é observar, especialmente, frequência e duração. Então, tenha atenção quando a mudança ali permanece por dias ou semanas, quando há uma ruptura do modo habitual de viver da pessoa. Aquilo que eu falei, era sempre muito calma, muito tranquila, e aí passou a ser alguém explosivo, que arruma muitas brigas. Quando a família ou vizinhos percebem e comentam essas mudanças que duram ali semanas, a pessoa começa a demonstrar ali um sofrimento e uma perda até da funcionalidade, seja emprego, trabalho ou até no próprio cuidado de si ou da casa. O comportamento, quando esse comportamento, essa mudança começa a impactar trabalho, estudo e convivência. Mais do que o que acontece, importa perceber o que mudou e como isso afeta a vida da pessoa. E aí, quando a gente começa a perceber esses sinais, a gente vai precisar estar atento que nem sempre essas mudanças vão aparecer ali de forma isolada. A gente vai poder ter ali sinais emocionais, físicos e comportamentais que podem se juntar e indicar que tem algo maior ali. No território, isso pode aparecer como queixas no corpo, mais isolamento, mais desânimo, ou um cansaço constante, uma mudança na rotina, ou irritabilidade, conflitos e afastamentos. E o que é que isso indica? Indica que o sofrimento pode estar atravessando ali diferentes dimensões da vida daquela pessoa. Não é apenas um sintoma pontual. Pode estar relacionado, por exemplo, a transtornos mentais comuns. Vocês já ouviram falar sobre transtornos mentais comuns? Quando esses sinais aparecem, a gente precisa ampliar o olhar, porque é aí que pode estar acontecendo um transtorno mental comum. E para entender melhor, a gente vai falar rapidamente aqui sobre eles, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo introdutório. Os transtornos mentais comuns são formas frequentes de sofrimento emocional, que geralmente são classificados como leve a moderada intensidade. Nesses casos, classificados como leve ou moderado, são passíveis de cuidado na atenção primária, isso de acordo com o caderno 34 da atenção básica do Ministério da Saúde. E acontecem ali todos os dias no território. Então, o que é que acontece? Como é que acontece? A gente divide didaticamente em 3 dimensões, mas essas dimensões aparecem no território de forma intercalada. São formas mistas. Então, a gente tem uma dimensão emocional, que é o que a pessoa sente. Vocês colocaram aí no chat que tem visto tristeza, desânimo. Tem as dimensões físicas, o que é que o corpo manifesta. Muitas vezes a pessoa vai ter tristeza frequente, dores no corpo, um dia de cabeça, um dia de estômago, um dia no peito, alterações de sono e apetite. E a gente tem também a dimensão comportamental, como a pessoa age. Dificuldade de concentração, isolamento ou afastamento, redução das atividades do dia a dia. Todos esses são sintomas que estão relacionados aos transtornos mentais comuns. Mas o que é que o ACS
precisa saber sobre transtornos mentais comuns? Primeiro, a gente precisa saber que são comuns, como o próprio nome já diz, e fazem parte ali do cotidiano do nosso território. Eles não são raros, nem são exceção. Estão ligadas ali às condições de vida, trabalho, renda, violência, fome. Podem acontecer com qualquer pessoa. Outro ponto que a gente precisa saber é que nem sempre aparecem como problema de saúde mental. Muitas vezes, até chegar ao diagnóstico de algum tipo de problema de saúde mental, primeiro vão chegar queixas físicas, dessas dores constantes, aquela dona Maria que vai todo dia na recepção com a dor, com a queixa, com a demanda. Muitas vezes, pessoas que não nomeiam o sofrimento, mas é o ACS que primeiro percebe os sinais no cotidiano. Tem muito cuidado, esse aqui a gente precisa estar muito atento, porque transtornos mentais comuns têm formas de cuidado passíveis na atenção primária. Entendendo que escuta qualificada já é uma forma de cuidado. Acompanhamento contínuo faz toda a diferença. E o trabalho em equipe, o ACS, mas toda a equipe da Unidade Básica de Saúde e, se necessário, os outros pontos da rede de atenção psicossocial são fundamentais. E aqui a gente ainda tem as práticas integrativas e complementares como forma de cuidado, também no território. E o que é que o ACS deve fazer diante de sinais observáveis de transtornos mentais comuns? Diante de sinais no território, o papel do ACS não é diagnosticar, mas reconhecer, acolher e agir precocemente no cuidado. Então, a gente vai acolher e escutar com atenção, sem julgamento, identificar sinais no humor, no corpo, na rotina e validar o sofrimento dessa pessoa. Observar ali e acompanhar mudanças ao longo do tempo, mantendo o vínculo e a proximidade, sempre disponível e acessível no território, que eu sei que vocês já fazem isso no cotidiano de vocês. O outro passo é registrar informações importantes, compartilhar com a equipe da UBS, incentivar ações de cuidado no território e acionar a equipe quando houver ali um agravamento do quadro percebido. O formulário da lista de presença foi enviado no chat, vocês podem já estar preenchendo. Se você estiver assistindo do computador, quiser apontar o seu celular para o QR Code, também pode escanear o QR Code, já o pessoal vai subir o QR Code aqui também na tela. Pode assinar, mas fica comigo que a gente ainda tem mais conteúdo. A gente tem um bloco agora para falar sobre qualificação dos registros. Registrar também é um ato de cuidar, não é mera burocracia, por mais difícil que a gente entenda o trabalho do ACS não termina quando ele faz ali suas visitas na sua microárea, quando ele sai da casa das pessoas. O trabalho só termina depois do registro. O registro das situações observadas é parte essencial do cuidado e garante a continuidade e que a equipe possa agir de maneira conjunta. Mas por que o registro é tão importante assim, Xênia? Primeira coisa é, sem registro, cada visita não vai existir sozinha. A gente precisa registrar. Com registro, as visitas conectam, elas se conectam ali, vão contar uma história no prontuário do paciente e a equipe precisa conhecer essa família que ela não está vendo todos os dias para poder cuidar bem. A gente consegue acompanhar o usuário, a gente consegue compreender o território, a gente consegue planejar as ações, especialmente se a sua microárea tem você excedeu o seu limite de famílias, se você tem mais família do que devia, mais usuário do que devia, e você precisa priorizar. Então, quando você tem ali o registro qualificado, você consegue priorizar suas visitas, compartilhando informações com toda a equipe, para que toda a equipe possa ficar por dentro. Sem registro, o cuidado fica fragmentado e a gente não consegue integrar a equipe. E aqui, como sugestão, a gente tem 4 perguntas essenciais para todo tipo de registro. A primeira pergunta é quem? A gente precisa registrar quem, qual é o cidadão, qual é a família acompanhada, quando e onde, foi no território, foi no domicílio, a data da visita, o que é que aconteceu, o motivo da visita, os achados objetivos, observáveis, o que é que a gente viu, o que é que a gente ouviu, e o que é que foi combinado, quais foram as orientações dadas, os encaminhamentos realizados,
Houve retorno pactuado? A gente precisa registrar isso também, estar lembrado disso também. Aqui um exemplo prático, a gente vai ter identificação e contexto, a gente tem, seja no prontuário eletrônico do cidadão, no ESUS território, ou se você ainda usa a ficha manual, como a gente tem o Brasil inteiro aqui no chat, a gente sempre vai ter o campo identificação e contexto, que vai estar ali relacionado com a microárea, quem é o agente comunitário de saúde, cartão SUS, o motivo da visita, um registro claro e objetivo ali, a visita foi busca de faltosos, foi demanda espontânea, acompanhamento de vulnerabilidade ou de sofrimento mental. Um outro campo de achados objetivos. Nesse campo, a gente vai registrar o que é que foi observado e relatado sem julgamento e sem interpretação clínica. Lembrando que a gente não faz diagnóstico e não faz interpretação clínica. A gente relata o observado e o ouvido. Texto grande nem sempre é texto bom. Às vezes, 2 a 4 frases curtas costumam ser, assim, bem eficientes. O campo conduta, encaminhamento ou combinação, se você tiver qualquer um desses nomes, você pode registrar as orientações dadas, os encaminhamentos realizados, encaminhamento no sentido de orientação, encaminhado à equipe, orientado buscar a unidade, qual foi a comunicação com a equipe, se a equipe foi comunicada, qual o retorno pactuado. Esse campo nunca deve ficar vazio. Então, aqui um exemplo prático de um registro qualificado, visita domiciliar realizada em 12/3, na residência da usuária, a gente já respondeu ali quem, como, onde, pode ter o nome da usuária Maria. Usuária relata tristeza frequente, desânimo nas últimas semanas, refere não ter vontade de sair de casa, que a gente observou. Qual foi a conduta realizada? Orientou o comparecimento ao UBS para avaliação pela equipe de saúde. Qual foi a continuidade? A situação será comunicada à equipe em reunião da unidade para acompanhamento. A gente conseguiu responder as 4 perguntas de maneira muito simples e de maneira muito objetiva. Se você usa o ESUS território, a gente precisa fazer o registro, mas para além, a gente precisa sincronizar o nosso aplicativo. Eu sei que é difícil, no Brasil afora, a gente ter 5G disponível, 3G disponível para que haja sincronização. Então, tem ali sempre uma rotina de sincronização, um fluxo de sincronização. Chegou na unidade básica, sincroniza, faz a visita. Se você retorna à unidade, você sincroniza no retorno. Se você não retorna à unidade, você sincroniza quando você retornar no dia seguinte. E aí, dentro do ESUS território, a gente tem a ficha de visita domiciliar, ainda quando era também impressa, se você usa. A gente tinha 3 categorias para marcar condições de saúde mental, para que a equipe possa agir. A gente tinha categoria de saúde mental para questões de transtornos gerais, ainda que seja transtornos mentais comuns ou qualquer outro tipo de transtorno, diagnosticado ou não. Situações visualizadas que se relacionem com o uso de álcool é outra categoria, somente álcool, separado das outras categorias, e a outra categoria, usuário de outras drogas. Essas categorias são separadas, especialmente para fins de planejamento e dados epidemiológicos do nosso território. E aqui, como boas práticas em saúde mental, a gente orienta que evite narrativas clínicas sensíveis no campo livre, aquele campo que você vai registrar o que você viu e ouviu. Evite detalhes sobre sofrimento, conflitos, violências. Evite diagnósticos ou hipóteses clínicas nos campos de texto aberto. A gente não faz diagnóstico ou hipótese clínica. Não compartilhe informações fora do fluxo da equipe. Compartilhe informações sempre dentro do fluxo da equipe. Marque o acompanhamento na categoria correta. Acione o fluxo da unidade, se você tem na sua unidade, na sua área. E o que é que a gente deve evitar nos registros também? Evite expressões estigmatizantes como louco, bêbado, drogado. Você pode usar, por exemplo, substituir por descrições objetivas. Uso frequente de substância com impacto na rotina da pessoa. Ao invés de família desestruturada, mãe negligente, substitua por identificada vulnerabilidade social com necessidade de avaliação da equipe. Tente sempre realizar os registros no mesmo dia da visita.
mas a gente sabe que nem sempre é possível retornar, especialmente em áreas de zona rural, áreas mais afastadas, que a gente precisa ali estar muito distante da unidade e nem sempre tem computador disponível. Mas subir o registro, atualizar o sistema, é importantíssimo que a gente faça o quanto antes, para que a equipe possa avaliar e conduzir ali os próximos passos. Muitas situações no território vão acontecer ali de forma lenta e gradual, o que torna ali o registro muito importante, de como você está vendo Dona Maria ali ao longo dos dias, ao longo do tempo, e olhando os registros que a equipe consegue ver o que mudou, já que ela não está no território. O ACS observa, registra e a equipe consegue planejar. Aqui a gente tem um exemplo prático, uma planilhinha que a gente colocou para vocês não precisam printar, nem aí tentar decorar ela, vocês podem ter ela ali como um guia de bolso, vocês vão receber ela no e-mail, mas é uma situação e um exemplo de registro que a gente está deixando para vocês no material que vocês vão receber. Para finalizar esse bloco de registro, eu não podia deixar de falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, que está aí também e perpassa o cuidado do agente comunitário de saúde também. Então, algumas dicas para que a gente respeite a privacidade e a proteção de dados. No uso de dispositivos eletrônicos, se você usa em seu território, no celular ou no tablet, use sempre com senha, com biometria, bloqueio de tela. Não compartilhe com outras pessoas, se possível. Não salvar fotos de prontuários ou telas do sistema em galerias pessoais que podem vazar. E aí a gente não tem domínio quando cai na internet. Comunicação por mensagens, por aplicativos de mensagens. Evitar dados sensíveis por esses aplicativos. Então, se for avisar uma urgência à equipe, tente usar identificações mínimas, ali tem iniciais do usuário, número da pasta família, do microárea, do prontuário. Evitar áudios que exponham ali histórias íntimas das pessoas. Por fim, nos registros escritos, registrar apenas o necessário para o cuidado. Não estar ali com suposições no registro, usar linguagem neutra e respeitosa e evitar detalhar aspectos íntimos e citar terceiros desnecessariamente. Lembrando que a lista de presença está no chat, o QR Code está aqui na tela, aqui embaixo da minha imagem. Fica com a gente, mas preencha, é importante o preenchimento para que você possa garantir o seu certificado. E agora a gente vai para um bloco com o Ian. Olá, pessoal. Voltei aqui. Para quem não acompanhou o início, eu sou Ian Cantuara, eu sou aqui gerente na Impulso Gov, olho para o relacionamento com os municípios parceiros das nossas intervenções em saúde. E voltei aqui para ser uma espécie de representação de vocês, das dúvidas que vocês estão colocando aqui. Essas são algumas dúvidas que a gente coletou no momento que vocês se inscreveram, tá? Então, a gente tentou aglutinar o máximo de dúvidas parecidas possível para tentar responder aqui agora. E eu vou começar com uma que aparece muito, Xênia, que é: eu sou agente de saúde, eu estou lá no território, seja na visita domiciliar, e a pessoa começa a desabafar comigo. E eu sinto que eu não tenho todas as respostas para dar na hora, me sinto ali meio sem saber o que fazer. O que dá para fazer nesse momento, Xênia? O que eu, agente de saúde, consigo desenrolar ali com a pessoa na minha frente nesse momento tão sensível? Muito boa pergunta. Começa que a gente não precisa ter todas as respostas em momento nenhum. A gente precisa escutar com atenção, ali com presença, sem interromper a pessoa, sem estar mexendo no celular, por exemplo. Validar os sentimentos da pessoa com empatia e sem julgamento. Ser honesto, muitas vezes, com o seu papel de dizer: olha, eu, enquanto agente comunitário de saúde, enquanto técnico de agente comunitário de saúde, só posso fazer determinada coisa. A partir daí, eu não consigo mais. E compartilhar com a equipe para a continuidade do cuidado, além de identificar ali situações de risco, sinais que a gente precisa comunicar para a equipe. Perfeito. E aí a segunda pergunta é: como é que eu faço para abordar aqueles usuários que são resistentes ao cuidado? Eu vi muito disso até no chat aqui agora, do cidadão que ele não quer ir naquela unidade de saúde, ou ele tem alguma questão com achar que isso não é para ele, ou que ele não precisa desse cuidado. Como é que eu faço para ele aceitar esse acompanhamento em saúde mental? O que dá para caminhar aqui, Shane?
Essa pergunta é muito boa. A gente vê isso muito no território e eu penso que a gente deve começar tentando compreender o motivo da recusa. Às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa tem aquele estigma ali de se eu for, eu vou ser chamado de louco, vou ser mandado para o psiquiatra. Se a pessoa teve ali algum tipo de experiência negativa. Então, sempre respeitar ali o tempo do usuário, sem imposição, continuar realizando ali uma escuta qualificada, um acolhimento com base ali no cuidado, evitar um confronto ou uma insistência assim excessiva. A gente vai continuar insistindo, mantendo vínculo, com a presença no território, orientando ali de forma gradual e reforçar que o serviço está sempre disponível. Lembrando aqui que se a gente consegue compreender que é um medo ou uma experiência negativa, a gente pode até tentar acompanhar essa pessoa para garantir que ela seja atendida e ela perceber que o serviço está disponível ali no território para ela. Ótimo. E o que não pode faltar, Xênia? Quando eu estou ali na visita domiciliar, apareceu alguma dimensão de saúde mental que eu, fiquei alerta porque eu vi o webinar da Xênia, entendi o que tem que fazer, assim que eu não posso deixar de registrar. É muito boa essa pergunta, porque a gente acabou de responder ela. A gente tem 4 perguntinhas básicas que a gente precisa estar respondendo na hora do registro da visita domiciliar. Quem é a pessoa? Registrar ali, eu fui na casa, mas quem é a pessoa? Qual é o número do cartão SUS? Quando, onde, como foi na casa da pessoa? Qual data? O que é que eu vi e ouvi? O que é que estava o comportamento, o estado emocional, se há situações de risco e quais as ações realizadas. Foi orientado, o que é que foi orientado, foi acolhido, foi encaminhado. Sempre deve ter essas 4 perguntas no registro. Incrível. E a gente sabe que os agentes de saúde, imagino que vocês estão aqui acompanhando a gente hoje, vivem muito disso, né? De você é uma referência em saúde para as pessoas naquele território. Então, às vezes você está na padaria, vai vir alguém perguntar uma coisa para você, você está ali no ponto de ônibus, você encontrou o seu Antônio, a dona Maria, seu José, você também pode fazer o trabalho de abordar isso no seu território. Mas, às vezes, a gente recebe pergunta de algum agente que ele fala, eu não sei como fazer isso. Às vezes a pessoa vem me procurar, eu estou passando na rua, ela vem até minha casa para falar sobre isso, eu não sei o que fazer, o que eu respondo. Então, Xênia, te pergunto, como é que a gente consegue abordar isso no território da melhor forma possível? Sempre com abordagem natural e respeitosa. Esse é o caminho da educação popular, inclusive. No cotidiano das famílias, respeitar ali o momento, a história daquela família, fazer perguntas abertas. Como é que você tem se sentido? Observar o contexto familiar, social, realizar orientações básicas, encaminhamento para a UBS se você viu algum sintoma, sem imposição, respeitando ali a cultura e reduzindo o estigma. A gente ainda tem muito estigma, a gente precisa falar, como tem lá no vídeo, a gente precisa falar mais de saúde mental. Perfeito. E quando a gente acha que tem alguma coisa que vale a gente trazer para a equipe? Então, eu sou um agente de saúde, vivenciei uma visita domiciliar, ou trombei começou mesmo no território. Como que é a melhor forma de eu acionar a equipe, de eu escalar isso de alguma forma para o restante da minha equipe? Vai depender do caso. A gente aciona pelo registro, a gente aciona na reunião de equipe, a gente pode acionar se é uma situação de risco imediato, uma ideação suicida, um uso abusivo de substância, de violência, a gente deve encaminhar e de maneira imediata comunicar à equipe, seja por mensagem, aplicativo de mensagem, por ligação, a gente deve comunicar de maneira imediata, mas a gente vai falar já sobre isso num bloco que a gente vai ter mais à frente. Incrível. Gente, a gente vai fechar aqui essa parte de perguntas. A gente tentou trazer o máximo possível de perguntas que se pareciam, de situações que eram muito ali similares para poder responder. E eu vou reforçar 2 pontos. Para quem perguntou aqui no chat, esse material aqui está sendo gravado para vocês, a gente vai disponibilizar para vocês depois. Mas para isso é muito importante que vocês preencham esse link que está tanto aqui no QR Code quanto fixado ali no chat, o link para vocês terem o certificado de presença de vocês. Não só a gente manda o certificado com o nome de vocês, com o CPF, mas é também o e-mail que a gente vai usar para depois encaminhar esses materiais. Então, para vocês consultarem depois, estudarem com calma. Eu vi que tem gente que falou aqui, Xênia, que vai levar para a reunião de acompanhamento o material que você está passando, então está sendo super útil. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui, para quem não está, para continuar a nossa apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, eu vi que tem uma outra dúvida aqui no chat, a gente vai com o nosso time respondendo. Se forem dúvidas com relação ao formulário, saiba que a gente também pode responder por e-mail. Então,
Então, fiquem tranquilos que o nosso time está aqui no chat para suportar vocês. Então, Xênia, vou te devolver a palavra para a gente seguir, continuando respondendo mais dúvidas ainda possível. Boa. Sobre o preenchimento do formulário, dúvidas, campo do CPF, vocês têm um exemplo no próprio Forms como preencher o CPF no formulário na lista de presença, mas as dúvidas a equipe vai estar aí respondendo no chat para vocês, tá bom? A gente já falou ali sobre integralidade, a gente falou sobre qual é o papel do ACS, a gente pôde ali começar a entender sinais que a gente precisa estar atento e atenta. Mas eu sei que muitos de vocês têm um desejo profundo e genuíno de querer fazer mais. Mas além de olhar e de acionar a equipe, o que é que eu posso fazer mais? Então, a gente trouxe aqui 2 exemplos, 2 possibilidades de estratégias de ação no território. E a primeira delas são as práticas integrativas e complementares, as PICs. As práticas integrativas e complementares fazem parte da estratégia de cuidado no SUS e são formas de cuidado que ampliam o olhar sobre a saúde. Elas consideram ali o corpo, a mente, o território e os modos de vida. Exemplos de práticas integrativas e complementares são plantas medicinais, práticas corporais, práticas coletivas, práticas culturais e no território, como rezas, saberes populares. Como é que as práticas integrativas e complementares ampliam o cuidado na atenção primária? Aqui, vou lembrar que o nome já fala por si. Elas integram e complementam o cuidado em saúde. Elas não substituem outros cuidados. Elas ampliam as possibilidades. Seja para casos de sofrimento leve, no cotidiano, como ansiedade, insônia, tristeza, sobrecarga. Seja no uso de álcool, uso prejudicial de álcool e outras drogas. Seja ali no isolamento, na fragilidade de vínculos. As práticas integrativas e complementares são porta de entrada para o cuidado, muitas vezes antes do agravamento. E o que é que o agente comunitário precisa saber sobre práticas integrativas e complementares? Primeiro, que a gente tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, também regulamentada pelo Ministério da Saúde. A gente tem portaria, a gente tem normativa sobre isso, e é de lá que a gente está tirando todo o conteúdo quando a gente está falando aqui de práticas integrativas e complementares. Elas importam porque contribuem para cuidados em saúde mental, oferecem ali alternativas simples e acessíveis no território, muitas vezes com baixo custo para sua execução, e fortalecem ali o cuidado integral, corpo, mente e contextos de vida. Para que serve as PICs no território? Elas ajudam o manejo no sofrimento cotidiano, podem promover ali o bem-estar, a qualidade de vida e funcionam ali como porta de entrada para o cuidado. E qual é o papel do ACS? Alguns dos papéis que eu vou falar é identificar práticas já existentes no território. Se existe ali um grupo de convivência, uma pessoa que usa algum tipo de reza ou de erva, incentivar práticas seguras e acessíveis. Aquilo que eu falei, o diálogo com a tradição, a cultura do território daquela pessoa. Então, se a pessoa faz alguma prática que não está sendo segura, a gente pode orientar, tornando essa prática segura e acessível. Articular com a equipe ações coletivas também é papel do ACS. O ACS pode apoiar essas práticas no território, porque você é um grande articulador entre território, cuidado, serviço, conectando também saberes, pessoas e oportunidades de bem-estar. No dia a dia, por exemplo, você pode observar e reconhecer o que é que faz bem para cada pessoa. E aí já tentando entender, olha, aquela pessoa gosta de um bordado, então a gente pode ali estar incentivando pequenas mudanças possíveis na rotina das pessoas, seja o ritmo, o descanso, o convívio. Aproximar o cuidado da realidade de vida do usuário. A gente pode estar aproximando, sendo novamente esse elo que liga a necessidade e a oferta de cuidado. A gente pode também fortalecer práticas que promovem ali o bem-estar das pessoas. E na articulação da equipe, vocês podem levar para a equipe, por exemplo, demandas
e potencialidades do território. Dizer, olha, aqui no território tem Dona Maria que faz bordado. Será que Dona Maria não topava fazer um grupo aqui na unidade? Tentar pensar assim, o que é que a gente tem de potência no nosso território que às vezes não está nominado como potência. E às vezes a gente não está enxergando aquilo ali como uma forma de cuidado em saúde. Identificar parceiros locais, seja lideranças, grupos, espaços comunitários para desenvolver os grupos e contribuir para integrar as práticas integrativas de cuidados já oferecidos na própria UBS. E aqui uma pergunta que eu tenho certeza que alguém já fez para vocês. Mas o ACS pode realizar prática integrativa e complementar na UBS? Olha só, de acordo com as normativas e manuais do Ministério da Saúde, especialmente a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Política Nacional da Atenção Primária, as práticas integrativas fazem parte do cuidado na atenção primária e podem ser desenvolvidas por toda a equipe, sim. O ACS pode participar dentro do seu papel e com o apoio de toda a equipe. Então, o ACS pode realizar práticas simples e seguras, como alongamento, caminhada, apoio a atividades coletivas, grupos, rodas de conversa, grupos de convivência, ações de promoção de bem-estar no território, mas sempre com alguns cuidados. Articular sempre com a equipe, atuar sempre em articulação com a equipe, respeitar os limites do seu papel, não realizar práticas que exigem formação específica, isso para nenhuma categoria é possível, e garantir que as atividades sejam seguras e acessíveis também. Então, na prática, o ACS vai ajudar a mapear grupos, orientar horários, engajar pessoas, acompanhar a adesão, porque às vezes faz parte do projeto terapêutico daquela pessoa. Olha, Dona Maria vai para o grupo da igreja, mas Dona Maria não está indo e não está dizendo. Então, muitas vezes, a gente acompanha a adesão, fortalecendo ali o vínculo nesse acompanhamento. É nesse movimento que o vínculo se amplia e o cuidado se fortalece. Antes de qualquer prescrição, antes de qualquer encaminhamento formal, a gente pode, sim, fortalecer outras formas de cuidado, tão potentes quanto. E aqui a gente vai interagir rapidinho. Me conta aqui no chat, no território de vocês, quais PICs já são ofertadas? Vocês conhecem? Vocês ofertam alguma? Vocês fazem? Tem gente que, eu sei que tem muita gente que faz auriculopuntura, porque o próprio Ministério da Saúde tem feito formação junto da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho conhecimento de grupos de caminhada conduzidos por ACS, grupos de alongamento, grupos de respiração. Fala aqui para mim no chat se você faz alguma oferta de prática integrativa ou se tem alguma no seu território. Lembrar que o formulário da lista de presença está aqui no chat, está enviado e o QR Code está aqui abaixo na tela. Você pode escanear e assinar. Qualquer dúvida, coloca no chat que a equipe está aí para responder. A segunda estratégia de ação no território é redução de danos. Mas o que é redução de danos, Gênia? Redução de danos é uma estratégia de cuidado utilizada na saúde pública que parte de um princípio muito simples, que é nem sempre as pessoas vão conseguir imediatamente parar de ter determinado tipo de comportamento ali prejudicial. Mas, mesmo que ela não consiga parar, o cuidado não pode esperar. Então, a redução de danos vai visar ali diminuir riscos, proteger saúde e apoiar a pessoa no seu tempo. O cuidado começa no que é o possível naquele momento. A redução de danos no SUS surge no campo da saúde pública, especialmente em resposta a contextos em que a abstinência não era possível como ponto de partida. Nasce ali especialmente para o uso abusivo de álcool e outras drogas, especialmente nas outras drogas, compartilhamento de seringas, distribuição de preservativo. Mas no SUS, a redução de danos não é só isso. A redução de danos no SUS se consolida como um cuidado ético e humanizado, que reconhece a autonomia das pessoas, considera o contexto de vida e o território e valoriza o vínculo e a continuidade do cuidado. Cuida sem exigir, aproxima sem julgar e acompanha processos. E aí, já que a gente está falando do uso abusivo de álcool, vários de vocês colocaram aqui no chat que tem visto no território de vocês.
E aí a gente vai falar brevemente, estou lembrando que eu estou falando um monte de conteúdo aqui, o tempo é curto, o nosso conteúdo é introdutório. Se você quiser aprofundar o conhecimento, a gente tem nossa biblioteca de saúde mental, que vai estar no material, e no final a gente vai mostrar o QR Code novamente. Situações relacionadas ao álcool, a gente tem 3 categorias que a gente vai ali utilizar de forma didática. A gente tem a pessoa que faz uso ocasional. A pessoa que utiliza ali é a pessoa que vai beber a cervejinha no final de semana para desopilar, não tem nenhum prejuízo evidente no cotidiano. Tem a pessoa que começa a fazer uso frequente, então vai tomar uma garrafa de vinho todos os dias. Só que isso começa a impactar a rotina, as relações, a vida, a saúde dessa pessoa. Então a gente já tem um uso frequente e a gente precisa saber diferenciar o que é um uso ocasional, o que é um uso frequente e o que é um uso prejudicial. Uso prejudicial, a gente já vai ter uma visibilidade maior, que vai estar afetando o trabalho, o estudo, vínculos, segurança. Então, aqui, muito mais importante de entender qual é o tipo de uso, o importante é que a gente afie o nosso olhar para entender o impacto na vida da pessoa. O que é que o uso dessa substância, seja o álcool, seja outras drogas, está ali impactando na vida, porque é esse impacto que a gente vai precisar trabalhar na redução de danos. O consumo de álcool, assim como de outras drogas, a gente tem visto um consumo crescente, então a gente vai ter exemplos ali da pessoa que passou a beber todos os dias, ou bebia só uma dosezinha e aí está bebendo a garrafa inteira. A gente precisa estar atento que pode ser um uso prejudicial quando começa a ter muitos conflitos familiares, brigas relacionadas ao uso, preocupação da família, quando começa a ter dificuldade ali, seja no trabalho ou no estudo, faltas recorrentes, problemas no desempenho, afastamento corrente. Essas situações devem ser acompanhadas pela equipe de saúde de maneira geral. Toda a equipe precisa estar acompanhando quando a gente já tem um uso prejudicial no nosso território. E aqui a gente vai ter mais um exemplo prático de como é que a gente pode agir no nosso território. O caso de João. João tem 38 anos, sempre foi trabalhador ativo no bairro. Nos últimos meses, o ACS começou a perceber que ele passou a beber com mais frequência e tem se afastado das pessoas. Na conversa, João não fala diretamente sobre o uso, mas comenta que perdeu o emprego e tem evitado ficar em casa por causa dos conflitos e anda dormindo mal. O que é que vocês fariam nessa situação? 1. Observar a mudança contínua. 2. Conversar diretamente com a visita, em uma visita. Ou 3. Compartilhar a situação com a equipe. Conta aqui no chat o que é que você faria. 1, 2 ou 3. A gente vai perceber que pode ser o 1, o 2 e o 3, juntos ou separados. A gente precisa compartilhar a situação com a equipe. A gente pode conversar durante uma visita. E a gente pode ali acompanhar a mudança no nosso... O que é que está acontecendo na vida do João, os impactos que estão vindo na vida do João. Perceber as mudanças é o primeiro passo para o cuidado. E aqui, gente, não tem resposta certa e errada, tá bom? Todo mundo acertou, porque a gente precisa, sim, conversar, a gente precisa observar. E aí, pensando sobre a ótica da redução de danos, nem sempre a pessoa quer ou consegue parar imediatamente. Por isso, o cuidado vai começar por evitar situações de maior risco, e manter a pessoa em segurança, preservar vínculos importantes. A gente sabe que o vínculo vai ali ser importante para um fator protetivo em saúde mental. E aí, eu até estou vendo algumas pessoas no chat aqui falando sobre isso. Tem uma tensão ali no território e a redução de danos, muitas vezes, é um ponto delicado. A gente sabe disso. Existem tensões reais em que o ACS precisa estar ali navegando nessa linha tênue com equilíbrio e ética. O que é que a família normalmente espera? É uma tensão. De um lado, a família puxando, querendo uma solução imediata, que a pessoa pare de vez de usar. E, frequentemente, cobram do ACS por resultados rápidos, mas que são resultados que não dependem só de vocês.
nem muito menos de uma única intervenção. São resultados que só vêm de forma gradual e com o tempo. Do outro lado, tem o que a pessoa sente. A pessoa pode estar disposta ou não a conseguir parar. Interromper o uso naquele momento pode ser algo que ela queira ou não. E mudanças reais, assim, levam tempo, envolvem muitos fatores. E o que muitas vezes acaba acontecendo no meio dessa tensão, o ACS pode se sentir, vocês podem se sentir pressionados, cobrados e muitas vezes impotentes. Mas é justamente aqui que a redução de danos se torna uma estratégia ética e protetiva. Porque se o que se espera é parar o uso, a redução de danos vai trabalhar o possível, reduzir os riscos e acompanhar. A gente continua trabalhando, acompanhando, trabalhando com o possível, sem abandonar o cuidado. Na prática, o que é que a gente pode fazer para começar pequenos passos, sem acelerar ali a pessoa, sem esperar que ela esteja pronta para dar o próximo passo. Então, a gente vai orientar sem impor, conversar sobre riscos de forma clara e respeitosa, estimular ali a proteção do corpo, alimentação, hidratação, descanso, fortalecer vínculos. Xênia, mas como assim? Não entendi. Vou dar um exemplo prático. Evitar direção e altura. Se a pessoa, por exemplo, é mestre de obras, é pedreiro, e ela está ali, ela bebe e vai subir na laje, ela está se colocando em risco. Então, conversar com essa pessoa, tentar orientar, tentar partir do vínculo, convencer essa pessoa que bebeu, ok, não sobe na laje, vai fazer outro trabalho. Não dirige, não opera grandes máquinas. Vai beber? A gente sabe que um jejum prolongado pode ali piorar o efeito. Então, reforçar a orientação de se alimentar, de tentar se hidratar, fazer aquela regra ali, um copinho de bebida, um copinho de água, tentar ali estar se hidratando. Isso ajuda a reduzir danos físicos de maneira importante. Também evitar o sol. Às vezes a pessoa bebe muito e fica exposta muito tempo no sol, pode ter queimaduras solares. Então, esse tipo de orientação, por mais simples que seja, reduz o dano das questões de álcool e outras drogas. Além disso, com a própria pessoa, a gente precisa estar atento à violência quando associado ao uso de álcool e outras drogas. Se isso acontece, a gente precisa comunicar imediatamente à equipe para que a equipe possa acionar a rede de proteção, porque o cuidado aí ultrapassou o indivíduo. A gente precisa também cuidar, às vezes, dessa esposa. Quando o marido bebe, começa a bater na esposa, tem violência doméstica, a gente precisa acionar a rede de proteção nesses casos. E aí, um princípio balizador do cuidado a partir da redução de danos é o cuidado sem julgamento. E o que é que isso importa? Quando o tema é álcool e outras drogas, o julgamento pode muitas vezes fechar o diálogo antes que ele comece. A pessoa sente preconceito e se isola. Então, com base na redução de danos, a abordagem deve ser baseada no respeito pela história da pessoa, na escuta sem julgamento moral, e muitas vezes a nossa moral vem a partir da nossa ética, da nossa postura de vida, das nossas histórias, das nossas crenças. Mas nesse momento, a gente é profissional de saúde, a gente precisa ter um acolhimento genuíno, ético, compreendendo a realidade vivida. Não é papel do ACS, nem de nenhum profissional de saúde, de nenhuma categoria, reprovar ou punir. O papel do profissional de saúde é acolher e conectar o cuidado. A gente vai praticar rapidinho, a gente vai ver o caso de Dona Lúcia. Dona Lúcia está com os lábios ressecados. Você observa na visita que Dona Lúcia está com os lábios ressecados, com rachaduras profundas, áreas avermelhadas e sinais de inflamação. Em alguns pontos, há pequenas feridas abertas que parecem dolorosas e recentes. Ao conversar, Dona Lúcia demonstra desconforto para falar e evita abrir muito a boca. Relata dor ao se alimentar, principalmente com comidas mais quentes ou ácidas, mas trata a situação como algo comum, dizendo, é normal. Mesmo com sinais visíveis de sofrimento, Lúcia não reconhece que aquilo é um problema e que precisa de cuidado. E aqui o que a gente pode fazer no caso de Lúcia, com base na redução de danos? Se aproximar sem julgamento, perguntar com cuidado e escutar Lúcia, orientar o que é possível, higiene e cuidado com os lábios, higiene das feridas,
evitar compartilhamento de instrumentos, especialmente que Lúcia bote na boca, evitar substâncias irritantes, conectar ali a rede, incentivar a ida ao UBS, contribuir ali, se preciso, combinar, acompanhar a Lúcia, apoiar caso necessário e manter um vínculo. Não exigir que Lúcia pare o uso para abrir espaço para novas conversas. Combinar quando é o retorno e ir acompanhando ali Lúcia ao longo do tempo. E a gente pode iniciar a conversa, muitas vezes a gente não sabe ao certo como iniciar a conversa, é sempre muito estigma e às vezes a gente se sente atravessado até moralmente. Mas durante a visita a gente pode começar de forma simples, acolhedora e sem julgamento, sempre de forma simples, para abrir espaço para fala e fazer perguntas objetivas. Como é que você tem se sentido? Como é que tem sido essa experiência do uso para você? O que é que você acha que está te fazendo usar mais? Tem algo que você gostaria de mudar agora? Essas perguntas abertas constroem cuidado. Essa abordagem evita confronto e mantém vínculo. E aqui uma dica rápida, mais uma dica para vocês. Nessas situações, fale com calma, escute sem interromper, evite julgamentos. Silêncio, às vezes, também é escuta e nem toda resposta vem na hora. Às vezes, a resposta vem nas tentativas, no tempo. A gente não precisa resolver tudo sozinho. Tem situações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas que precisam ali ser compartilhadas com a equipe. Para isso, o ACS qualifica o cuidado e amplia ali as possibilidades de acompanhamento. E compartilhar esses casos que a gente vê de uso abusivo de álcool e outras drogas ajuda a compreender melhor a situação, definir estratégias de cuidado e organizar o acompanhamento na atenção primária, ou até avaliar, acionar outros pontos da rede quando necessário. Mas aí a gente tem alguns casos que a redução de danos por si só não é eficiente e a gente precisa reconhecer quais são essas situações e quais os limites claros que a gente precisa estar ali atento e atenta. A gente precisa estar atento a casos de intoxicação grave, sinais físicos de risco imediato, confusão, vômitos persistentes, desmaio, comunicar a equipe imediatamente quando tiver esse tipo de situação. A pessoa não responde a estímulo doloroso, não responde quando chamada, está desmaiada, está vomitando. Acionar a equipe imediatamente para que a equipe possa ali acionar o fluxo da unidade ou o fluxo da rede municipal de vocês. Quando há ideação suicida, falas ou sinais de desejo de morrer, muitas vezes a gente tem ideação suicida e psicose ativa, relacionada ao uso de álcool e outras drogas, e a gente precisa comunicar também imediatamente. A gente precisa aqui proteger a vida. E quando há violência grave, seja a si ou ao outro, risco imediato, a gente precisa proteger a vida, porque sem vida não há negociação, a gente não consegue ofertar cuidado depois. E aqui a gente vai caminhando para o nosso último bloco de conteúdo, que são justamente essas situações graves que acontecem no nosso território. E lembrar aqui que o papel do ACS é observar, ainda que a situação seja grave, a gente não faz diagnóstico. A gente precisa observar com atenção quando há mudanças bruscas no comportamento, falas de desesperança ou perda de sentido, quando há uma desorganização importante no dia a dia, quando a gente está ali e começa a perceber que a pessoa está totalmente desorganizada, perdeu o emprego, não se cuida, quando há um uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas. Relembrar que não é papel do ACS fechar diagnóstico, julgamento ou minimizar sofrimento, e especialmente não assume cuidado sozinho. A regra operacional é simples e potente. Observou o início relevante, comunicou à equipe. O cuidado nunca deve ser solitário, ele deve ser compartilhado. Mas reconhecer os sinais é o primeiro passo para proteger a vida e cuidar das pessoas. E aqui a gente vai falar rapidamente, o conteúdo é introdutório, eu vou lembrar para vocês mais uma vez, sinais de alerta que vai ali, precisa estar na mente de vocês que é preciso agir rápido. Falas de querer morrer, desaparecer, se machucar,
Tentativa de suicídio, ideação repetida, estruturada, a pessoa diz, olha, comprei veneno na esquina, vou me jogar embaixo do trem, do ônibus, vou fazer tal coisa. Esse tipo de sinal, a gente precisa estar atento, atenta, quando aparece no nosso território. Confusão mental importante, ela não reconhece a si, não conhece as pessoas, não conhece os lugares. Isso pode colocar em risco a ela ou a outras pessoas. Uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas com perda do controle. Comportamentos agressivos para si ou para os outros. E agitação intensa ou isolamento extremo, com prejuízo no autocuidado. Por exemplo, a pessoa não se alimenta, não sai do quarto, recusa contato. O que é que o ACS faz nesses momentos? Está acontecendo no território. O que é que a gente faz? Na abordagem, a gente escuta com calma e de forma acolhedora. Fala simples, diretas e sem confrontos. Demonstre presença e disponibilidade. No que a gente está conversando na abordagem, a gente está trabalhando o vínculo. Na ação, a gente não deixa a pessoa sozinha. Quando houver risco à vida da pessoa, a gente vai tentar mobilizar, seja rede familiar, eu vi que alguém botou no chat aqui de mobilizar a rede familiar, mobilizar a vizinhança, mobilizar o território. O território também é corresponsável. Acionar a equipe da ABS imediatamente e compartilhar informações relevantes, seguindo ali as orientações da equipe. Em situações graves, o cuidado é imediato e em equipe. Aqui a gente tem uma tabelinha também que a gente preparou para vocês e que a gente vai encaminhar aqui junto do material, que são exemplos de sinais observados, como é que ele aparece no território e quando a urgência aumenta, o que é que a gente faz. Vou ler aqui o primeiro só como exemplo, mas a tabelinha é bem grandinha e vocês podem usar ali como guia de bolso. Qual é o sinal observado? Fala de morte ou inutilidade. Como é que aparece no território? Queria sumir, não aguento mais, sou um peso para todos, eu não sirvo para nada. O que é que a gente precisa fazer? Não minimizar, escutar com atenção, avaliar se ali é um plano estruturado, uma ideação ativa. Comunicar a equipe no mesmo dia e, se possível, não deixar a pessoa sozinha, tentar articular ali um familiar, uma vizinhança, uma rede de apoio no próprio território. E aqui segue nossa planilhinha com todas as sinais observados como aparece no território. Pontos chaves aqui. Esses sinais não são diagnósticos, são alertas do território. E a urgência aumenta quando há risco à vida. Isso aqui é uma chave central, tá? Então, isso aqui vocês precisam ter sempre em mente. A urgência aumenta quando há risco à vida, perda de controle ou piora rápida. E nesses casos, o papel do ACS é identificar, comunicar e acompanhar. A gente precisa ter isso em mente na hora de fazer o cuidado. E ainda que sejam casos graves, a primeira intervenção é o vínculo, é a comunicação efetiva que a gente usa mesmo em situações de crise. Aqui a gente vai fazer nossa última prática. A gente vai ver o caso de Pedro. Foi realizada a visita domiciliar a Pedro no dia 18/3. Aqui a gente já tem quem e data. E onde? Já estamos aí no caminho. Durante a conversa, refere ter comprado veneno e relata intenção de utilizá-lo, mencionando que pensa adquirir mais veneno de rato na loja da esquina para esse fim. Apresenta fala desesperançosa, dizendo que está cansado, sem saída e permanece a maior parte do tempo sozinho em casa. Diante da situação de risco, foi realizada escuta e acolhimento, não sendo deixado Pedro sozinho. Caso comunicado imediatamente à equipe para avaliação na condução. Acionada a rede de apoio familiar, mantido o acompanhamento pelo ACS no território. Aqui a gente vê que a gente respondeu as 4 perguntas, tem o que é que foi feito, orientação, encaminhamento, a gente responde as 4 perguntas do registro. E nesse momento, na situação que Pedro se encontra, não tem espaço para uma negociação gradual, para pactos futuros ou para acompanhamento espaçado, porque há um risco imediato à vida. E quando há um risco iminente, a prioridade absoluta é a proteção da vida.
Então, manter a escuta acolhedora com calma e sem julgamento, não minimizando as falas de Pedro, reconhecer o risco imediato, não deixar o usuário sozinho. A gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre a gente vai conseguir acessar a rede de apoio rapidamente, mas, se possível, não deixar o usuário sozinho. Se afastar, se possível, com segurança, o meio de risco. O que é isso, Sheila? Pedro tinha veneno de rato. A partir do vínculo, você pode negociar, desde que você se mantenha em segurança, que Pedro dê para você jogar fora, para você levar para outro espaço aquele veneno de rato. Lembrando que esse tipo de abordagem, preferencialmente junto da equipe, mas negociando ali a partir do vínculo, que Pedro consiga descartar o material que coloque ele em risco. Comunicar imediatamente à equipe da UBS, relatando o que foi visto e ouvido. Acionar o fluxo da unidade conforme o protocolo local, seja da unidade municipal, estadual. Envolver familiar ou pessoa de confiança. E toda a rede de atenção psicossocial entra como estratégia de proteção para esses casos urgentes. Lembrar aqui que nem todo sofrimento é um caso grave. No território, muitas situações de sofrimento psíquico não são crises graves, mas precisam de atenção e acompanhamento contínuo. Elas fazem parte do cotidiano na atenção primária e é aí exatamente que o ACS entra e brilha, meu povo. Vocês brilham muito. Então, casos graves, existem ali as crises agudas, risco de suicídio, transtornos graves descompensados, mas eles não são a maioria no nosso território. Nosso território é mais comum sofrimento cotidiano, ansiedade, tristeza, insônia, aqueles transtornos mentais comuns que a gente pôde falar, uso de álcool e outras drogas em estágios iniciais, níveis iniciais, conflitos familiares e sociais. E isso tudo muda o lugar do cuidado, pois pode ser acompanhado ali no território, depende de vínculo e de escuta e continuidade, e não exige necessariamente um encaminhamento para outro local. E aqui a gente tem também como exemplo, vocês vão receber no e-mail 3 exemplos de um idoso isolado, um adolescente retraído e uma pessoa com falas de desesperança. Um caso curtinho, o que é que a gente vai ter ali que chama a atenção da gente de sinal de alerta e o que é que seria uma ação. Também fica como sugestão no guia de bolso de vocês. A gente está se aproximando do final. E aqui a gente vai rememorar e tentar pensar o que é que a gente leva na bagagem desse encontro, o que é que a gente espera que vocês levem na bagagem desse encontro. Saúde mental, qual é o papel do ACS? É observar, reconhecer sinais, escutar com atenção e sem julgamento, registrar e comunicar, acompanhar e conectar a rede. O ACS não faz diagnóstico, mas acompanha e registra. A gente pode falar sobre identificação de sinais como isolamento, tristeza, irritação, mudança de comportamento, uso prejudicial de álcool e outras drogas, autolesão ou marcas no corpo. A gente pode entender ali uma continha rápida que pequenos sinais, mais mudança de comportamento, pode ser um sinal de alerta e a gente precisa estar atento. A gente pode falar sobre qualificação dos registros, registrar não é burocracia, a gente pode falar sobre as 4 perguntinhas do que deve ter no registro do ACS. A gente pode falar sobre estratégias de ação, educação popular em saúde, na visita domiciliar, práticas integrativas e complementares como porta de entrada, pequenos passos e a ética na redução de danos. Começar pelo que é possível, pelo que a pessoa aceita, é um importante passo. A gente falou ainda brevemente sobre situações graves, falas de morte e desesperança, autolesão, autoagressão. Não é para resolver sozinho, é para reconhecer o risco e agir rápido e em equipe. É isso que a gente queria que vocês saíssem daqui mais seguros para poder estar amanhã no território de vocês. A lista de presença está no chat, vou reforçar aqui, preenche a lista para garantir o seu certificado. Vocês vão receber todo o material por e-mail, não é instantâneo, vocês não vão fechar aqui e já vai ter no e-mail de vocês, tá? Então, espera um pouquinho, preenche a lista de presença e espera um pouco que vocês vão receber no e-mail de vocês. Vou terminar agradecendo aqui a presença de todos vocês. Vocês foram ótimos no chat, o chat bombou aqui o tempo inteiro. Mas também agradecer pelo trabalho de vocês no território.
O cuidado de vocês faz toda a diferença no dia a dia das pessoas. A gente olha com olhar atento, escuta sem julgamento, faz um registro que comunica e tem uma ação que conecta redes. Eu desejo muito que a gente siga junto, fortalecendo o cuidado na atenção primária. Muito obrigada.